E vem conferir a crítica do filme Nosso Sonho. E eu assisti o filme Nosso Sonho, filme esse que conta a história da dupla Claudinho e Bochecha, história bonita e ao mesmo tempo muito trágica. Esse filme coloca o Bochecha sendo um protagonista maior da história, a gente vê muito mais a história no olhar dele. E o Claudinho, obviamente, ele tem uma participação grande, ele tá o filme inteiro, mas a história é o Bochecha mais como protagonista, é a história na visão dele. E esse é o primeiro elogio que eu queria fazer para esse filme. Eu gostei muito da dupla escolhida para fazer o Claudinho e o Bochecha. Tanto o Claudinho, que é vivido pelo Lucas Penteado, como o Bochecha, que é vivido pelo Juan Paiva. Eu acho que são dois atores que vão muito bem individualmente e principalmente quando eles estão juntos. Individualmente, a gente vê muito pouco do Claudinho, mas o ator que faz o Bochecha, o Juan Paiva, eu gostei muito da atuação dele. Eu achei que ele conseguiu passar o que o personagem precisava. Até porque ele tem que ser um contraponto para o Claudinho. Ele tem que ser aquela pessoa que parece ser alguém mais centrada até certo ponto, parece ser alguém que teve que pensar na dupla de um pensamento mais futuro. Enquanto isso, o Claudinho é alguém que vive mais o momento. Eles são um contraponto um do outro. Eles são praticamente irmãos que a vida criou, mas ao mesmo tempo eles têm muita diferença. E o Lucas Penteado, ele vai muito bem quando ele tá com o Claudinho. Quando ele tá em cena, você vê que ele tem uma aura que passa aquela impressão de ser aquela pessoa que ela é boa, que você quer ser amigo, que você quer conhecer mais. E esse eu acho que é o ponto principal que faz com que o filme funcione até certo ponto. Seria que a dupla individualmente consegue passar muito bem o que as pessoas, o Claudinho e o Bochecha, tinham que ter na vida real, e ao mesmo tempo você consegue sentir que quando eles estão juntos, eles também vão muito bem, com uma química sensacional. Outra coisa que tem que elogiar desse filme seria também a parte da trilha sonora. As músicas do Claudinho e Bochecha são muito boas, elas são fantásticas e por causa disso eles fizeram tanto sucesso. Obviamente por causa do carisma deles, que no palco fazia com que as músicas até ficassem melhores, músicas incríveis que ficassem melhores. E aqui é muito legal ver a trilha sonora com a música deles, que acaba levando o filme como um todo, e isso também funciona muito bem. E a história dos dois, ela infelizmente é muito trágica pela morte do Claudinho, mas ela é uma história que, se você for ver, muitos filmes de Hollywood tentaram contar. Que seria a ideia de alguém que veio do nada, chegou no sucesso, e daquele sucesso teve seus momentos mais difíceis. É a história do auge à sua queda, e isso acaba sendo interessante. Mas, se por um lado a dupla funciona muito bem, eu acho que o resto desses pontos que eu estou elogiando, eu já vejo muitos problemas no filme. Começando pela parte realmente do roteiro e da escolha de como eles trabalharam alguns pontos da narrativa do filme. Começando, por exemplo, com as próprias músicas. Eu acho que o filme, ele escolheu fazer uma estratégia de a gente tem que mostrar tudo o mais rápido possível, para poder chegar logo no ponto principal que o filme tem que estar. E por causa disso, um ponto que eu acho fundamental no filme, quero saber um pouco mais da parte criativa deles, quero saber um pouco mais como eles chegaram naquela letra, como eles chegaram naquela música, as dificuldades, o que fez eles chegarem ali, isso o filme praticamente não mostra. O filme faz tão corrido isso, que parece que em um dia eles conseguiram criar música. E isso acaba criando um certo afastamento do público com os personagens. Essa ideia de você realmente ver que a vida está batendo neles para eles conseguirem chegar onde eles estão, faz parte dessa parte da música também. A parte criativa, a parte da briga dos dois, das brigas que eles tiveram provavelmente para criar as músicas, as ideias criativas que eram diferentes, porque eles eram pessoas diferentes, a gente não vê nada no filme. As músicas, apesar de ser muito legal ver as músicas do Claudinho e Bochecha, por outro lado, parece que o filme, ele meio que faz com que essas músicas fossem a coisa mais fácil do mundo ser criada. Tirando uma música que mostra que o Bochecha teve que pedir um conselho pro seu pai, para ver se ele conseguia te dar uma música, o resto das músicas parece que de uma cena ele tem uma dúvida de o que vai ser, e na seguinte ele acaba realmente criando a música do nada. E isso acaba gerando um problema que imagina que você é uma pessoa que tá assistindo o filme, não porque você é fã deles, tá vendo o filme só porque você quer assistir um filme. Você ia criar essa dúvida de, foi tão rápido assim? E aquela dúvida, incerteza de, será que vai dar certo ou não? Isso acaba faltando. E não é só na parte realmente da música que isso acontece. A narrativa como um todo passa muito essa impressão. Obviamente, eles sofreram muito para poder chegar onde eles chegaram. Em questão de aceitarem sua música ou não, aceitarem eles como ser novos cantores ou não. E o filme praticamente passa por cima. Tem dois momentos que o filme mostra que pode ter uma dificuldade um pouco maior na história deles. Que é o momento onde eles vão para um estúdio e parece que as pessoas não vão aceitar muito bem ele. E no outro momento mais pro final do filme,
Quando você vê que a carreira deles pode ir para outro caminho por causa do pai, do Bochecha. Então a partir daí tem essas dificuldades, mas são muito pequenas. Numa cena parece que a vida deles acabou. Na cena seguinte, em relação à carreira, em relação ao que eles vão querer pro futuro, na cena seguinte parece que eles já estouraram. Então tudo acontece muito rápido, tudo acontece muito fácil. Óbvio que a vida deles não foi fácil, mas a narrativa e a escolha de contar a narrativa passa essa impressão. E faz com que o filme não tenha um senso de perigo, um senso de urgência, e você, como um público, tem que sentir isso. Tem que se sentir preocupado, com medo do que vai acontecer com aquelas pessoas. E isso não acontece no filme de modo nenhum. Claro, a história deles é bonita, é legal de se acompanhar, em certo ponto chega até a ser emocionante, mas essa história ser dessa forma, a narrativa ser contada desse modo, bem, parece até uma série de TV, acaba prejudicando esse fator de você sentir medo. Como, por exemplo, você não sente o Claudinho ou o Bochecha como pais quando eles têm seus filhos. As dificuldades é realmente como eles estão crescendo na carreira. Tudo é muito fácil e o filme acaba ficando fácil como um todo. Isso sem contar que existem algumas discussões ali no meio que seriam interessantíssimas de ir a fundo, em questão de marketing, propaganda, relações familiares, discussões mais profundas de onde eles vieram até onde eles estão, e isso seria muito legal e simplesmente é jogado pro ar, não é bem explorado, não é bem desenvolvido. No fim, Nosso Sonho não é um filme terrível, ele é um filme que tem uma dupla principal que consegue carregar realmente o filme como um todo, sem contar que as músicas são muito boas e a história deles, ela acaba te envolvendo porque ela é emocionante, ela realmente parece a história que um filme foi criada, então da auge à queda, mas ao mesmo tempo a narrativa é tão mal contada no sentido de como ela parece tudo ser muito fácil, muito rápido, que faz com que 2 horas até certo ponto vire até um pouco maçante em alguns pontos, porque você não sente muito bem como aquelas músicas realmente estouraram, como eles resolveram alguns problemas. No fim parece aquele filme que você vai lendo sobre a história deles sem sentir nada, até por certo ponto, até errado falar isso, mas parece até um resumo da Wikipedia dos principais pontos da carreira dos dois, com 2 atores muito bons vivendo eles. E sem contar que eu também não gosto, a parte técnica do filme também tem um problema um pouco grande, que ele passa um aspecto um pouco, às vezes, de série de TV, novela no caso, e a partir daí, quando acaba passando isso, você como quem está assistindo o filme, também sente um pouco dessa falta. Quando eles estão num baile e os cenários poderiam ser mais inventivos, acaba sendo um pouco repetitivo os cenários. Você não sente que, por exemplo, a primeiro baile funk que eles realmente vão lá, realmente estourar, cantar sua primeira música, e a último show, que era pra ser um show gigantesco, parece o mesmo cenário, parece as mesmas pessoas que estão no mesmo lugar. Então, tecnicamente, um pouco de estrutura poderia ser algo realmente feito mais para cinema, passar mais essa impressão, e isso acaba me incomodando um pouco. Até tira um pouco daquele ar dos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eles queriam passar no filme. No fim, é um filme que tem seus pontos positivos, mas mais eu achei decepcionante do que um filme realmente bom. Concluindo, Nosso Sonho tem muitos pontos positivos, começando com a dupla principal, que tem uma química perfeita junto, sem contar que as músicas são muito boas e a história deles, ela parece que foi realmente feita para um filme. Mas quando você entra realmente na parte técnica, você vê que ela tem vários problemas, até na escolha de como, a parte de estrutura mesmo dos cenários, até na parte de como faz os grandes shows, você sente um pouco de falta disso. E na parte narrativa mais profunda, que seria discussões mais profundas, o filme não aborda. E tudo parece muito fácil para aquelas pessoas. Parece que eles chegaram muito fácil no estrelato. E com certeza não foi isso que aconteceu. Tinha coisas muito legais para se abordar que ficou de fora. No fim foi o que eu falei, o filme ele tem muitos pontos positivos, mas parece muito um filme Wikipedia até certo ponto de esses são os principais pontos da carreira deles, mas na hora de explorar, expandir e ir mais a fundo nos personagens, isso o filme não quer ir. E por isso que eu fecho o filme Nosso Sonho com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Nosso Sonho? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.